Nós tivemos uma série aqui na igreja chamada Tão Certo Quanto a Vida, ensaios bíblicos sobre a morte. E falar de morte não é agradável. Tem gente que não gosta de falar de morte. Por quê? A morte é uma coisa que traz incômodo para a gente, que a gente não sabe o que tem depois. A gente só ouve dizer. A gente tem várias teorias. Existe um anseio dentro de nós por descobrir o que tem depois da morte, não é? E eu tenho uma opinião sobre essa busca do ser humano em saber o que tem depois da morte. E essa dificuldade de lidar com a morte. Eu acho que seres humanos gostam de estar no controle o tempo todo. E se tem uma coisa que tira a gente do controle, é a morte. Se tem algo que a gente não consegue lidar, a gente não consegue evitar e nem retroceder, é a morte. Quando chega a notícia, por exemplo, de alguém que morreu, foi. Não tem o que você fazer. Você não tem como pensar assim, puxa, eu vou dar um jeito, vou ligar para fulano, vou acionar. Não dá. É algo que é um leite que se derramou e você não consegue juntar ele de volta dentro da xícara. Junto com isso tem essa nossa ideia de querer ter o tempo todo a nossa vida na nossa mão e a ideia de querer manipular tudo, o tempo todo, de entender tudo, inclusive. Tem gente que acha que consegue descrever a morte de maneira assim, exata, cientificamente. Tem gente principalmente gente cristã, religioso, evangélico, católico, espíritas, gente que gosta de pegar a morte e falar, não, eu sei exatamente o que vai acontecer isso, depois da morte acontece isso, a cronologia é essa, e a gente esquece que nós somos pequenos demais para poder ter uma posição tão definida, tão minuciosa sobre a morte. A morte não é digerida no nosso emocional, a gente não consegue impedir, não consegue adiar, mas a última palavra sempre é dela. Eu queria ler com vocês hoje de manhã alguns textos. Tá? Hoje vai ser... Semana que vem a gente começa uma série de mensagens sobre família, chamada Família Sobrevivente, algo que eu acho que vai ser relevante para todo mundo e que você não perdesse. As próximas 4 semanas vão ser muito importantes. Mas hoje de manhã a gente vai conversar. Eu vou ler alguns textos para vocês e vou jogar algumas ideias para vocês sobre a morte. E eu espero que nessa manhã você saia daqui um pouco mais esperançoso. Porque se a morte traz desesperança, eu tenho uma boa notícia para vocês. O que Deus quer fazer conosco, como seres humanos, é nos dar esperança de vida. Tá? Mas olha só, lá em Gênesis, capítulo 3, que é onde as coisas começam a acontecer, ali tem a narração da desobediência do ser humano, que mesmo ouvindo Deus dizendo para ele não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi lá e comeu. E isso resultou na morte. Deus deixou muito claro para Adão e para Eva, dizendo o seguinte, olha, tem uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam daquela árvore. O dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Gênesis 3:22 mostra uma conversa de Deus consigo mesmo, né, ou com as pessoas da Trindade, que diz assim, depois que o homem e a mulher comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus nesse diálogo consigo mesmo, nesse diálogo entre a Trindade, ele diz, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou, o mandou embora do jardim do Éden para cultivar
o solo do qual fomos tirados, do qual foi tirado, não fora tirado. Falar mais especificamente sobre a morte é importante, até porque me parece que a gente, como cristão, a gente não lida bem com a morte. E eu não estou falando dessa incapacidade de lidar com a perda das pessoas, né? Estou falando de algo pior. A gente distorce muitas vezes o que a Bíblia fala e quando chega a nossa vez de lidar com a morte. Vocês já perceberam algumas mentiras que a gente acredita, como cristãos, por exemplo, sobre a morte? Não é que a gente tem apenas um conflito com a morte. A gente acredita em algumas mentiras a respeito dela. Quando a gente vai no velório, por exemplo, algumas das coisas que você ouve das pessoas dizendo para quem perdeu, algumas palavras que não consolam e que não são verdades, coisas do tipo: não, olha, fica tranquilo, ele não morreu. Fica tranquilo, ele não morreu, ele passou dessa para uma melhor. Vocês já viram isso? Eu espero que aqueles que estiverem no dia do meu velório, estiverem vivos no meu velório, não digam: ele não morreu. Porque se eu estarei sendo ali, se eu estiver ali no caixão, sendo velado, é porque eu morri. Não vai para viúva Esther e diga assim: Esther, não chore, ele não morreu. Não, ele morreu, ele está morto. Não diga para Esther: ele passou dessa para uma melhor, ele está muito melhor. Não é verdade, porque se eu estou ali no caixão, é porque eu passei dessa daqui para uma muito pior. Também não fala assim: não, o pastor Fernando está pregando no céu agora. Não, o pastor Fernando não está pregando no céu. Encerrou, cessou, não tem série de mensagem, não tem música, não tem nada. Ele acabou as atividades dele. O cabra morreu. E a gente tem que entender isso. Entender que passou dessa por uma pior. A morte abateu o camarada. Não era para ser assim. Não era para ter acontecido isso. Mas aconteceu. Ele passou dessa por uma pior. Ele não está pregando. Ele não está fazendo nada. Tudo que ele podia fazer, ele fez antes daquele momento. A gente precisa encarar essa verdade. Parar de ficar criando fantasias num momento tão sério da nossa existência como seres humanos. A gente, como cristãos, a gente não necessariamente, tem alguns que sim, mas eu particularmente acredito que nós não cremos na imortalidade da alma. E eu vou explicar isso. A Bíblia, ela fala sobre a ressurreição, diferente de reencarnação. Ao contrário da reencarnação, onde uma porção do ser que é capaz de existir fora do corpo, por exemplo, você morre, o seu corpo está ali, mas se crê que então a sua consciência, o seu espírito, a sua energia, né, é capaz de se ligar sucessivamente a diversos corpos para um fim específico, como por exemplo o autoaperfeiçoamento. E essa é uma doutrina espírita, que diz que a alma pode assumir vários corpos ao longo da história, se aperfeiçoar e se evoluir. Cada vez que vem para cá, se evolui e depois chega uma hora que não volta mais, né? Mas eu acho que a gente precisa entender um pouco melhor o que a palavra de Deus ensina para a gente a esse respeito. Porque no texto de Gênesis 3:22 que a gente leu, esse texto tem algumas coisas nas entrelinhas. Eu queria que você viesse comigo, para a gente poder tentar compreender um pouco. Se o ser humano foi expulso do jardim do Éden, porque ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, o texto diz que ele foi expulso para que ele não comesse de qual árvore? Existiam pelo menos duas árvores importantes naquele jardim, certo? Uma do conhecimento do bem e do mal e a outra, árvore da vida. Os cristãos mais antigos, por favor, fiquem tranquilos, digiram o que eu vou falar e depois a gente conversa. Isso não é questão muito essencial. Mas será que Deus, quando criou o ser humano, não o criou mortal? Para que ele se tornasse imortal após comer a árvore da vida?
E nesse momento que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é expulso do jardim justamente para que ele não coma da árvore da vida e fique para sempre em desobediência e rebelião. Parece que enquanto ele não comesse da árvore da vida, ele seria mortal. Eu acho que isso é um pouco lógico. Gênesis diz assim: não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Isto é, se ele comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre. Se ele não comesse da árvore do fruto da vida, da árvore da vida, ele morreria. Então, nesse diálogo, Deus está dizendo o seguinte: não vamos deixar que ele coma do fruto da árvore da vida para que viva para sempre. Ou seja, vamos deixar ele morrer. Vamos expulsar ele do jardim para ele poder morrer. O plano de Deus era que o homem fosse imortal. Quando Deus criou o ser humano, era para que o ser humano vivesse para sempre. Isso tem que estar claro na mente de quem se diz discípulo de Jesus. O plano original de Deus é a vida eterna, é para que o ser humano viva e não morra nunca. Mas Adão e Eva comeram da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se tornaram mortais naquele momento. Quando Deus diz assim: vamos expulsá-lo do jardim do Éden, para quê? Para que ele não coma da árvore da vida e fique rebelde para sempre, sem resgate, sem salvação. Percebe que a morte é um negócio que é intrusa na nossa história? A morte não fazia parte do plano. Seres humanos não são criados, não foram criados para morrer. Foram criados para poderem se alimentar da árvore da vida, ou seja, eu diria, de Deus. Seres humanos foram criados para conectados a Deus, viverem para sempre. Mas um dia esse ser humano disse: olha, estou me desconectando, não quero mais seguir você, Deus, não quero fazer as coisas do seu jeito, quero fazer do meu jeito. E a partir desse momento, o ser humano ele rompe com aquele que é a vida para ele. Por isso a morte era intrusa no projeto original de Deus. E esse é o raciocínio que todo mundo do Novo Testamento trabalha. Para compreender um pouquinho melhor, vamos dar uma lida num texto de 2 Coríntios que fala sobre morte. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala assim para a gente: nós sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, ou seja, se for destruído esse corpo que nós estamos, em que vivemos, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto essa casa temporária não é destruída, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Aquela saudade de um lugar que você nunca esteve, aquela eternidade que a Bíblia diz que Deus colocou dentro do nosso coração, aquele senso aquele desejo por um lugar perfeito, por vida eterna, mas que a gente não vive. Enquanto a gente está nesse momento é que a gente deseja isso. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. E nus aqui não é a expressão mineira, nus, mas é uma expressão para a morte. Enquanto nós estamos vestidos, nós não estamos pelados. Começa a fazer a associação da morte com a nudez. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, passamos por dificuldades, passamos por tristeza, choramos, temos que chorar a morte de amigos, temos que lidar com enfermidades, porque não queremos ser despidos, não queremos morrer, mas queremos ser revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ou seja, até que a gente receba um corpo, uma vida eterna, perfeita, Deus nos derramou sobre nós o Espírito dele como garantia de que um dia ele vai nos dar a vida eterna. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a gente habita numa casa terrena. Quando essa casa terrena se desfere, nós habitaremos uma casa celestial. E enquanto a gente está habitando nessa casa terrena, a gente geme e se angustia. Por quê? Porque deixamos a casa terrena para irmos para a casa celestial. E no meio do caminho a gente fica nu. No meio do caminho a gente morre. Esse caminho daqui para a eternidade, ele passa pela morte. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente é o seguinte: olha, eu gostaria muito de ser despido da minha vida terrena e ser vestido da minha vida celestial sem ter que ficar nu.
sem ter que morrer. Eu gostaria muito de passar a ser alguém da eternidade sem ter que passar pela experiência tão dolorosa e terrível da morte. Ele diz que, acho que a gente poderia, uma ilustração legal é dizer que a morte é como se a morte fosse uma cabina. A gente entra dentro dessa cabina, a gente se despe, a gente fica nu, e aí depois nós nos vestimos novamente e saímos para a vida eterna. Mas essa experiência de ficar nu, sem roupa, é a experiência que Paulo está dizendo que ele gostaria de não ter que passar. E é uma experiência que todos nós aqui também gostaríamos de não ter que passar. Adentrar a cabina, ficarmos nus, morrermos, passarmos por essa experiência de morte. Ninguém quer passar por isso. Eu gostaria de poder vestir a roupa da imortalidade sem precisar passar pela morte. Eu gostaria de ir para a eternidade, passar a viver a vida eterna. Eu queria poder viver com as pessoas que eu perdi, eu queria poder viver a alegria, eu queria ser curado das doenças, eu queria viver no mundo, ir para o mundo perfeito sem ter que passar por essa piscina da morte, por esse vale que me leva até lá. Por isso Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, eles declaram que carne e sangue, humanos, humanidade que nem nós somos hoje, não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Olha, o Adão mortal, o ser humano que morre, eu e você que morremos, que somos pecadores, que somos disfuncionais, não podemos herdar o reino dos céus por si só. O que é mortal não consegue conviver com o que é imortal. Não dá para a gente passar por essa experiência sem que algo mude em nós. Paulo continua dizendo o seguinte: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, aquilo que morre, seja revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é imortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ele enfatiza, ele é redundante, eu sei, mas o que ele está dizendo assim é que alguns de nós vamos morrer, mas é certeza que todos nós vamos ser transformados. Em outras palavras, nós que somos mortais, todos nós seremos revestidos de imortalidade. Porém, alguns de nós seremos revestidos de imortalidade sem passar pela experiência do sono, pela experiência da morte. Por isso que ele diz que alguns de nós, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Nós quem? Nós que estivermos vivos ainda quando da vinda de Jesus. Jesus prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, ele vai fechar a história, a cortina da história. Então, nesse momento, quem está vivo não passa pela experiência da morte, mas é transformado sem ficar nu. Mas quem não estiver lá, quem já tiver morrido, vai ter morrido. Por quê? Porque alguns de nós morreremos, ficaremos pelados, e alguns de nós vão passar pela cabina da morte. Alguns de nós vão ter que entrar e se despir. Quando há essa experiência da morte, essa ruptura entre o pó da terra, que é a nossa carne, o nosso corpo, o que você vê físico, a ruptura entre o pó da terra, a carne e o espírito, essa é o que a gente chama da nudez da morte. É quando o meu espírito, minha alma, sei lá como você quer chamar isso, e o meu corpo, eles são separados. Isso é a experiência de morte. Essa cisão chama-se morte. Na perspectiva cristã, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ser humano não é só corpo.
e nem só espírito. Dentro da experiência cristã, o ser humano é uma alma vivente. Por isso que quando Deus criou Adão, Ele fez ele do pó da terra e Ele soprou nas narinas dele fôlego de vida. E o ser humano se tornou alma vivente. Corpo e espírito em unidade. Quando existe a ruptura dessas duas coisas, isso é a nudez, isso se chama morte. Quando existe essa separação, essa violenta separação, isso é morte. É despir-se da casa terrena e aí o espírito fica pelado. Porque o espírito fica sem corpo. E nós não queremos viver como um espírito pelado. Né? Porque ser humano é um espírito que encarnado. Eu sei que o papo está filosófico demais hoje, mas vamos lá. E vocês vão acompanhar. Ser humano é o espírito encarnado. Não existe vida humana sem corpo. Não existe vida humana como se fosse... Deus nos fez uma espécie de Gasparzinho, andando por aí. O Fernando, depois de morto, não vai ser o Fernando, se ele tivesse um corpo. Que Deus nos fez em unidade. Quando Deus olha para o Fernando é isso aqui, ó, é o corpo dele e o espírito dele. Vida fora do corpo é morte. Guarda isso. Vida fora do corpo é morte. E o que é morte? É quando as atividades cessam. Você está dormindo. Portanto, no dia que você vê meu corpo no caixão, se você vir, né? Talvez eu vou ver de alguns aqui, mas se você vir o meu corpo no caixão, não diga assim, olha, morreu, mas ele passou por uma melhor. Não, diga assim, morreu. Passou por uma pior, o espírito dele está pelado. É uma experiência complicada. O espírito dele se separou do corpo. Essa experiência é violenta, é dolorosa. Dá para a gente continuar daqui em diante? Está tranquilo até aí? Deus não criou a gente, como eu falei para vocês, metade corpo, metade espírito. Não, é junto. Se não estiver junto, não é a gente. Deus não criou um corpo no caixão. Deus não criou um espírito vagando por aí. Deus criou uma unidade. Corpo e espírito juntos. E a gente fala que passou dessa por uma pior, não por uma melhor, sabe por quê? Porque quando você olha alguém no caixão, essa pessoa não está mais correndo. Não está mais jogando bola. Não está mais cuidando dos pacientes. Não está mais dando risada com você na mesa do jantar. Isso não é o pior? Como assim passou por uma melhor? Não está sorrindo. Não está vivendo mais. O espírito pelado agora está dormindo. Cessou as suas atividades. Não está no céu pregando para ninguém. Não está com os anjos tocando harpa. Não está cantando em coro celestial. Está morto. Está num sono profundo. Não está numa boa. A camarada que está no caixão está numa pior. E é por isso que a gente chora, gente. É por isso que a gente se angustia. E é por isso que a Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o último inimigo a ser vencido. Por quê? Porque nós aguardamos o quê? A ressurreição. Porque na ressurreição esse espírito que ficou pelado, que ficou nu, ele vai ganhar uma nova casa. Ele vai ser vestido de uma casa que não morre mais. Ele vai ser vestido de uma roupa que não se corrompe mais. Porque na ressurreição esse espírito vai ganhar um corpo que não vai ficar mais doente. Vai ganhar emoções sadias. E aí sim vai ter. E essa sim vai ser a experiência da vida eterna. Por isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses para a gente: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que estão mortos. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, como aqueles que acham que a morte é o fim de tudo, ou como aqueles que acham que a morte é só o prolongamento de um sofrimento. Mas dentro da perspectiva cristã, o ser humano é pecador, ele rompeu com Deus, e a única esperança dele é se Deus o salvar dessa morte. Por isso Paulo vai falar o seguinte: não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele morreram.
Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, ou os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Foi dada a ordem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando ele diz que não precederemos os que dormem, é que os que morreram é que vão ser transformados primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E essa é uma visão de Paulo, não é uma doutrina que você deve levar literalmente, como se a gente fosse sair voando nos ares ou coisa do tipo. Essa é uma ideia dele mostrar que Deus vai nos levar com ele. Se vai ser assim, se vai ser... não sabemos, tá? Mas ele está dizendo que a gente vai encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora, olha o versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Com quais palavras? A gente vai ressuscitar um dia. Jesus morreu. Mas Jesus entrou na cabina da morte. E quando ele entrou na cabina da morte e se despiu, o guardião da morte, que a gente vai ver que é Satanás, falou para ele, você vai ficar aí. Ele vai falar assim, não vou ficar aqui não. Eu vim aqui para pegar a chave dessa cabina, e eu vou estourar essa cabina aqui e vou tirar todo mundo que está aqui. Essa cabina não vai mais segurar ninguém. Portanto, no dia do meu velório, não digam que Esther não morreu. Diga, Esther, Fernando morreu, mas eu vim aqui para consolar você, Esther. Dizendo que ele vai ressuscitar. E um dia nós estaremos juntos com o Senhor para sempre. Esther, ele passou dessa para uma pior, mas ele está dormindo. E está guardado pelo Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Amém. Ele não está sofrendo, ele está dormindo. Ele não está em agonia, ele está dormindo. Ele não é um espírito vagante, angustiado, ele está dormindo. Ele não vai reencarnar, ele está dormindo, aguardando a ressurreição. E eu vim aqui consolar você para dizer que ele está dormindo. Eu sei as atividades dele cessaram, Esther. Ele parou de pregar, ele parou de cantar, ele parou de conversar. A gente queria que isso não acontecesse. A gente queria jantar com ele hoje à noite, a gente queria brincar com ele amanhã de manhã, a gente queria ouvir as besteiras que ele fala, domingo. Não queríamos que as atividades dele parassem. Mas ele morreu. Mas olha, a gente vai aguardar a ressurreição. Porque essa é a nossa esperança. Jesus venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, o Fernando vai ressuscitar um dia e a morte não vai retê-lo. Um dia as atividades do Fernando e de todos aqueles que morreram serão reiniciadas. E um dia ele vai começar a fazer tudo de novo, só que dessa vez com maior perfeição. Mas agora ele dorme. Agora ele morreu. Então vamos consolar-nos com essa esperança da ressurreição. Vamos esperar a ressurreição porque essa é a única esperança. Diga para a viúva, um dia a gente vai estar todo mundo junto com o Senhor. Mas por enquanto ele está morto. Vamos chorar, porque a gente não queria que tivesse morrido. A gente queria que o espírito dele não fosse separado do corpo. Que ele não ficasse nu. Porque o plano de Deus era que nenhum ser humano passasse por essa experiência de morte. O Adão comeu o fruto da árvore. E se ele tivesse comido, na verdade, da árvore da vida, ele não teria passado pela experiência da morte. Mas como ele comeu da árvore da vida, ele passou a passar pela experiência da morte, e nós também. Todos nós agora temos essa experiência. A experiência relatada na música do Toquinho. Vamos todos juntos numa passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Essa é a realidade nossa, da vida. Nossa aquarela, a gente desenha, a gente faz tudo, mas essa realidade um dia vai se tornar algo em branco. Nós vamos morrer. Qual que é a esperança que nós temos da ressurreição? Apocalipse 20 fala assim, João está relatando uma visão, ele diz, eu vi também os mortos, grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, e segundo o que estava registrado nos livros. Não quero que você encare esse relato, com esse relato que a religião tem ensinado ao longo dos séculos, que se você fizer coisas ruins, você vai para baixo, se você fizer coisas boas, você vai para cima. Se você fizer coisa ruim, você vai para baixo, e lá tem um diabão com um tridente enorme esperando para espetar o teu traseiro. Não é isso. Esse texto do Apocalipse está dizendo para a gente que a nossa experiência como seres humanos, ela não acaba na morte. Ele está dizendo para a gente que a nossa experiência, a nossa vida, a nossa existência, ela vai ecoar
Depois também, ao longo da história, os nossos atos aqui, as nossas decisões aqui, eles são levados para lá. Eu sei que é muito melhor a gente achar que não vai haver juízo, mas haverá. É o que o livro de Apocalipse está dizendo. Prestaremos contas e seremos condenados. Ou seremos absolvidos. Fernando, que palavra dura de engolir. Não dá para a gente voltar a falar uma série de mensagens sobre família, por exemplo? Vamos conversar sobre família? Não. A gente precisa aprender a encarar isso com naturalidade. Se você decidir bancar a sua vida, você vai descobrir que quando você chegar nesse dia, você não foi capaz de bancar a sua vida. Se você decidir que você é capaz de dar valor para a sua existência, você vai descobrir nesse dia que você não era capaz. Ou você entrega a sua vida a Deus, ou você se rende ao que Jesus fez naquela cruz por você, para que Ele banque a sua vida. Ou nesse dia que não vai ter o que fazer. A verdade é que todos ressuscitaremos, mas nem todos teremos a vida eterna. A ressurreição será para todos, mas a vida eterna não. Por isso João 3,16 diz assim para a gente: porque Deus tanto amou, Deus olhou para a humanidade e viu o estado de nudez que essa humanidade estava vivendo, viu a experiência da tristeza da morte, viu que essa humanidade não tinha salvação. Amou tanto ao mundo, não é o planeta Terra não, amou o mundo, as pessoas, a nós, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não fique nu, não fique pelado para sempre, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus entrou na cabina da morte, e quando ele entrou na cabina da morte, ele estourou a cabina da morte. Quando o diabo disse para ele: você vai ficar aí, ele falou assim: não, eu vim aqui para pegar a chave e vou soltar todo mundo que você prendeu. Porque olha o que Apocalipse 1,18 fala. Jesus dizendo: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, eu estive nu, eu estive lá na cabina da morte, mas agora eu estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sempre falo o seguinte: ou Jesus é um doido, um varrido, charlatão, safado, enganando todo mundo por 2000 anos, ou ele é quem ele disse ser. E ele diz o seguinte: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ponto. Eu mando e a vida continua. Aqueles que dormiram ressuscitarão, aqueles que morreram viverão novamente, porque eu vim aqui para a morte para resgatá-los. Eu já falei para vocês uma ilustração, que a morte é como uma grande piscina, que todo mundo que pula nessa piscina, ninguém consegue sair. Né? É uma piscina, inclusive uma piscina obscura, pessoas pulam ali, ninguém consegue ver o que acontece dentro dessa piscina, mas ninguém consegue sair mais. Quando se pula nessa piscina, as pessoas não voltam mais. Sabe o que Jesus fez? Ele chegou na beira dessa piscina, com a toquinha dele, ajeitou a toquinha dele, colocou assim por dentro e falou assim: olha, eu vou pular nessa piscina, e eu vou sair daquele lado lá. E quem vier atrás de mim, vai sair junto comigo. Não é bom isso? Saber que a gente tem alguém para seguir, e que nos prometeu que se a gente seguisse ele, nós sairíamos do outro lado da piscina. Olha o que o autor de Hebreus diz para a gente. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele quem? Jesus. Para que por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, o acusador, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que Paulo está dizendo aqui é que quando ele está na cabine da morte, ele se angustia. Quando ele está indo para a cabine da morte, ele está angustiado, fica gemendo. Mas quando ele olha para aquela cabine, quando ele olha para a morte, ele diz assim: olha, eu não tenho medo de você. Eu vou passar por essa experiência dolorosa, mas eu não tenho mais medo porque eu sei quem tem a chave dessa cabine. E no dia que eu entrar nessa cabine, ele vai abrir a porta. E eu vou sair com uma nova vida. Hoje eu sou mortal.
Hoje eu passo por essa cabine, mas eu saio dessa cabine revestido de imortalidade. Não vou ficar aqui preso para sempre. O túmulo não é a minha última morada. O sono não é meu último estágio. Portanto, eu não tenho medo da morte. Agora, eu continuo dizendo que eu não gostaria de morrer. Nem eu e nem ninguém. Nem que ninguém da minha família morresse. E eu sou que nem Paulo. Eu queria ser revestido de imortalidade sem ter que passar pela morte. Não quero passar por essa experiência, mas eu sei que todos nós passaremos. Então, quando você olha para a morte, quando você tiver que lidar com morte, lide com a sua dor. Chore. Sinta tristeza, porque a morte traz isso mesmo. Mas tenha no seu coração, na sua mente, a consciência de que Deus nos ofereceu uma chance, um convite, uma boa notícia, para que a morte não fosse nosso último estágio. Não sei como é que você tem vivido nos últimos anos. Você é alguém que vive com medo da morte? Claro que a gente tem medo de morrer, né, gente? Mas talvez a gente não tenha medo de morrer, a gente tem medo de como a gente vai morrer. Né? É dessa experiência de como que a gente vai entrar na cabine. Mas será que você tem tido medo da morte em si? Por quê? Talvez porque você ainda não ganhou consciência de que existe uma esperança, ressurreição. Talvez você tenha medo da morte porque você ainda não tem alguém ao qual você confia a sua vida. E talvez você ainda ache que Deus é apenas como dizia a música que a gente cantou aqui, alguém morando distante lá no céu sem se importar comigo. Mas vem cá, lembra que Deus veio da eternidade para a história, na pessoa de Jesus, em busca de nós. Morreu a nossa morte. Oh, sabe o que quer dizer quando ele morreu? O que a palavra significa quando ele diz que ele morreu a nossa morte? Ele morreu a nossa morte definitiva. Sabe aquela morte que nos ia deixar mortos para sempre? Ele morreu aquela morte no nosso lugar. E por isso, Jesus faz esse convite. Se você crer em mim e confiar em mim, você não vai ficar morto para sempre. Você vai ressuscitar para a eternidade. E a gente vai viver junto a vida que desde o início meu Pai tinha planejado para vocês. Olha que loucura isso! A gente sem esperança, vivendo aqui, achando que é o fim de tudo. De repente o Deus da história chega e fala, não, eu resolvi o problema. Fica tranquilo, inclusive vou te dar uma garantia, eu vou derramar meu Espírito sobre você. O Espírito Santo vai habitar dentro de você, isso é garantia, hein? Para que o dia que você morrer, o dia que... isso não vai conter você. Isso faz eu olhar para pessoas que eu sei que seguem Jesus, que creem nele, e saber que um dia eu vou encontrá-los no céu. Que o dia que Jesus fechar a história, a gente vai se reencontrar. Eu queria que você tivesse essa esperança. Mas Fernando, você disse que nem todos terão a vida eterna. Nem todos terão a vida eterna, porque tem pessoas que já estão dizendo aqui com a sua vida que não querem a vida eterna, que querem viver do seu jeito, querem viver distantes de Deus, querem bancar a sua própria existência. Deus não vai dar vida eterna para quem não quer viver eternamente. Infelizmente. Para quem quer viver do seu jeito achando que é o seu próprio Deus, a Bíblia diz que existe a morte, a segunda morte. Relato 2 vezes. Se isso significa sofrimento eterno, se isso significa aniquilação, a gente vai descobrir lá no dia. Mas eu e você precisamos entender que aquilo que nós vivemos aqui vai nos acompanhar quando a gente entrar na cabine da morte. Por isso, querido, a esperança de Jesus é o seguinte, olha, crê em mim, eu vou te dar a vida eterna.
Crer em mim, você vai viver para sempre. Você não precisa viver com medo da morte. Renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus diante da morte. Diz Jesus, olha, não sei. Não conheço o Senhor, não vi o Senhor pessoalmente. Aí as tuas palavras me encorajaram. Eu quero me render ao Senhor. A minha atitude, a minha vida de pecador tem me levado para distante de Deus e para a morte. Mas nessa manhã eu quero dizer ao Senhor, me salva disso então. Já que é a única maneira de eu ser salvo, a única maneira de eu encontrar a minha vida de novo, é me rendendo a Ti, eu estou me rendendo a Ti. Eu creio que o Senhor é o Deus encarnado que veio no meu encontro. Eu creio que o Senhor morreu na cruz da minha morte, morreu pelos meus pecados. Jesus já libertou aqueles que viviam escravizados pelo medo da morte. Eu vivo sem medo. Se eu morrer, não sou com bons sonhos. Porque é um sono debaixo da bênção de Deus. Jesus é quem tem a chave da morte e do inferno. Quanto tempo eu vou dormir? Não sei. Não faço ideia. Aí vem o pessoal com umas perguntas assim, mas Fernando, não tem um estado intermediário? Que você morre, e aí tem a volta de Jesus, enquanto Jesus não volta, você morre, que a gente não fica lá no céu, tocando arpinha e pulando nas nuvens, ficando... Cara, eu não sei. Eu só sei que vai acontecer, como Paulo diz, um piscar de olhos. Sabe quando você coloca o relógio para despertar às 6? Você dorme e de repente acorda às 6, aí você fala, vou dormir mais 5 minutinhos, aí é 10 horas da manhã. Aí você não perdi a hora do trabalho. Quem dirá que a nossa morte, nosso sono, não vai ser um sono assim? A gente morre, de repente passam uns 10 mil anos e a gente acorda. Ressuscitamos. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu quero dormir, pecador, mortal. E eu quero acordar, imortal, incorruptível, sem mais esses problemas, sem mais essa minha natureza difícil. Eu quero acordar nos braços do Salvador. E Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, olha, eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. É isso que eu quero. E você? Por que você não se rende a Jesus nessa manhã? Para você viver sem medo da morte. Alguns perguntam para mim como é que a gente lidou com a morte da nossa filhinha de 2 meses, há 3 anos atrás. A Elisa. Não tem como, sempre que eu falar de morte eu vou ter que citar esse exemplo. Então, vocês não se constrangem porque eu não estou constrangido. Fernando, como é que vai ser esse negócio? Eu não sei como é que vai ser esse negócio, eu não entendo o que aconteceu. Mas eu tenho uma esperança que é o seguinte, quando eu chegar na eternidade, a primeira pessoa que vai me receber lá, vai ser ela. Vai crescer junto lá. E eu acho que pessoas que andam com vocês, andam, que confiam em Jesus, que confiam em Deus, fica tranquilo. Quando vocês adentrarem a eternidade, quando isso aqui acabar, vocês vão cumprimentar essas pessoas. E aí, a eternidade vai ser perfeita. Até lá, queridos, a gente geme, a gente se angustia, mas a gente confia na ressurreição. E isso eu estou falando para consolar vocês. Não quis essa manhã trazer um tratado teológico, filosófico sobre morte, mas eu queria consolar vocês. Que tal a gente gastar um tempo orando? Orando por essa família, Alexandre e Ana Paula. Sabe, a gente gastar um tempo orando pela Poliana, esposa do Rodolfo. Essa semana, provavelmente eu vou ter um papo com ela. Talvez tantas pessoas do seu ciclo que morreram, as pessoas que estão viúvas, estão órfãos. Né? Aproveite esse momento para orar por essas pessoas. Pedir que o Pai do Céu alcance o coração delas com esperança da ressurreição. Senhor, te ajuda essa manhã a descansar do Senhor com relação às ansiedades que nós temos da morte. Talvez alguns de nós ainda não fomos convencidos pela esperança da ressurreição.
Senhor é quem pode nos dar essa clareza. O Senhor é quem pode nos dar essa certeza. Portanto, pedimos a Ti que consola o nosso coração com essas palavras de hoje. Consola o coração daqueles que têm perdido pessoas queridas e próximas, de repente, inclusive. Gente que está sofrendo essa semana, deixando Ana Paula, como Poliana e os filhos. Senhor amado, não só enxuga as lágrimas,